Vamos louvar o nome do Senhor. Os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá folga aos montes. Está muito bonito. Põe em fileira os astros do céu, chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá folga aos montes. Adore o Senhor. Soprou em as narinas da vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo. Vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer para Deus? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar e orar com grito. Adorar e prostrados ficar rendido. O que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que você pode dizer para Ele? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Solte sua voz e adore o Senhor. Adorar e orar com grito. Adorar e prostrado ficar rendido. Mais uma vez, adorar. Adore o Senhor. Vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar, Levante as suas mãos e adore. vou te adorar, vou
seja o Senhor. Vamos louvar o Senhor pelo seu grande amor. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. as mulheres. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou Os teu. homens, em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amor maior? Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Te adorarei. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amém. Clame ao Senhor nesta noite, certo de que Ele está ouvindo o seu clamor. Me escutas quando
escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, Jesus. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Senhor, é a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém? Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar e as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Toda a natureza. Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar e as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, para merecer tamanho amor? Sim, tenho a resposta. Eu nada sou, Senhor, eu nada sou, mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo.
sou eu? Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Sim, tenho a resposta. Eu nada sou, Senhor, eu nada sou, mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quero estar contigo e no céu viver. O texto também será projetado, facilitando para aqueles que estão sem a sua Bíblia aqui hoje. Mas se você tem a sua Bíblia, abra aí em 1 Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso 10, depois dos versos 18 e 19. E diz assim a palavra de Deus: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado, dado com ímpeto o Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Agora versos 18 e 19. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada, e Davi recuperou tudo. Que Deus abençoe essa palavra em cada coração, amém?
sua família. Hoje pela manhã, nós começamos a estudar este tema e este texto, falando sobre a família e falando sobre o tempo desafiador que nós estamos vivendo. E uma das coisas que tem feito esse tempo tão desafiador para as famílias é a mudança que houve nos relacionamentos. De relacionamentos sólidos para relacionamentos líquidos, como chama o filósofo Zygmunt Bauman, que ele chama de modernidade líquida. Modernidade líquida, segundo esse escritor, é quando as relações deixam de ser sólidas e se tornam frágeis. E nós vivemos nesse tempo líquido, esse tempo da modernidade líquida, onde nada é para durar muito tempo. E por causa dessa modernidade líquida, por causa desse tempo tão desafiador que nós vivemos, alguns valores, especialmente valores na família, se perderam, e outros valores não tão bons foram agregados à família. E tudo isso tem afetado diretamente a vida familiar, causando riscos para a vida da família. E esse texto que nós lemos é exatamente um retrato do perigo que as famílias correm, do risco que as famílias correm. Aqui Davi com seus soldados haviam ido para uma batalha, eles estavam em busca de novos territórios, mas as famílias deles haviam ficado nessa cidade chamada Ziklag, e o pior, eles haviam ficado desprotegidos. E quando Davi e seus soldados então retornam, eles encontram a cidade completamente destruída, queimada, e ficam sabendo que os seus bens foram saqueados, e que as suas mulheres, seus filhos e também os idosos haviam sido levados cativos pelos inimigos. Os amalequitas, portanto, invadem a cidade, saqueiam a cidade, levam as mulheres, levam as crianças, levam os idosos. Então é um ataque devastador naquela cidade. E da mesma forma, meus irmãos, que os amalequitas atacaram a cidade, as nossas famílias também têm sido atacadas. Talvez a sua família tenha sido atacada nesse tempo. Seu casamento talvez tenha sido atacado. Os seus filhos talvez estão sendo atacados. A harmonia no lar talvez tenha sido atacada. A comunicação tem sido atacada. E tudo isso, todos esses ataques causam uma instabilidade muito grande à família. Causam uma instabilidade muito grande à sua casa, à sua família. Agora, meus irmãos, qual é a solução de tudo isso? Será que existe uma solução para isso? Existe. Mas essa solução não é uma operação mágica, onde você aplica algumas regras, alguns métodos, e a coisa dá certo. Não é dessa forma que funciona. Mas existem atitudes praticadas por nós, se nós as praticarmos, e elas se tornarem hábitos na nossa vida, como marido, como esposa, como pai, mãe e filho, elas se tornarem hábitos, nos ajudarão de fato a proteger a nossa família desse perigo que a ronda. E hoje pela manhã eu falei sobre 4 lições extraídas desse texto que traz proteção à nossa família. A primeira delas foi vigiar e fortalecer contra os ataques. Há um ataque nas nossas famílias, isso é claro. Então a primeira lição foi essa, vigiar e nos fortalecermos contra esses ataques. A segunda lição que eu disse pela manhã foi fechar as trincas, porque às vezes tem algumas trincas, alguns pequenos problemas que vão se avolumando porque não são resolvidos. E aquilo que era pequeno se torna grande e prejudica completamente a vida familiar. A terceira lição que eu falei pela manhã é lutar com garra. Lutar com garra e não se deixando influenciar por aqueles que desistiram no caminho, porque naquela caminhada em busca de resgatar as famílias, eles estavam em 600 soldados, mas 200 deles se cansaram e ficaram no caminho e não prosseguiram a caminhada. Apenas 400 foram, mas esses 400 que foram não se influenciaram negativamente por aqueles que ficaram. E a quarta lição que eu falei pela manhã é: disponha em fazer um sacrifício. Esses 400, também cansados, porque eles haviam chegado de uma batalha, estavam emocionalmente abatidos, porque viram a cidade deles queimada, as mulheres e os filhos levados, e também aquela viagem, aquela caminhada já durava 3 dias, também estavam cansados, mas eles fizeram um sacrifício a mais, fizeram algo mais em favor da família. Foram essas 4 lições que nós aprendemos pela manhã. Mas agora esse texto nos traz outras lições. E a outra lição que esse texto nos traz para proteger a sua família é: não aceite o ataque passivamente, mas chore por sua família diante de Deus. Não ficar passivo, mas exercer um choro, exercer alguma ação. Diz aqui o texto, verso 4:
ao verso 6, assim: então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Quando vemos aquilo que está se fazendo com a família, os programas de TV induzindo ao erro, a erotização precoce dos nossos filhos, os valores sendo trocados, a banalização da família, nós precisamos também fazer como Davi, chorar. Nós estamos, meus irmãos, muitas vezes nessa luta, com os olhos enxutos demais, secos demais, e às vezes indiferentes demais. Davi chorou sem nenhum constrangimento, ele chorou em público, chorou por não se conformar em perder a sua família, chorou por não aceitar passivamente aquela derrota, chorou porque ele não queria desistir da sua família, chorou porque ele queria recuperar, resgatar, trazer de volta a sua família, e por isso ele chorou. Chorou ali no meio de todas as pessoas. E eu quero, meu irmão, minha irmã, te encorajar também a nunca desistir da sua família. Nunca desistir dos seus filhos. Você não criou seus filhos para o cativeiro. Você não criou seus filhos para povoar o inferno de forma nenhuma. Você não formou uma família para ver a sua família quebrada, desestruturada. Não foi para isso que você formou uma família. Eu sei que eu estou falando com pais, com casais aqui, que, como eu também, que tem filhos afastados que ainda não retornaram. Hoje estou falando com esposas que estão aqui, mas seus maridos estão longe, ainda não caminham na mesma fé. Eu estou falando aqui também com maridos, e que a esposa também está longe, afastada, e também não caminha na mesma fé. Eu sei que eu falo também a filhos aqui, cujos pais também estão afastados, ou que até já em algum momento já conheceram a palavra, mas hoje não estão caminhando na mesma fé. Mas eu quero te encorajar, seja qual for a sua situação, seja de marido, de esposa, ou de pai ou de filho, a não abrir mão da sua família de forma alguma, mas lutar pela sua família, chorar por eles, pela família, batalhar por eles. Não desista em nome de Jesus. E como igreja também, nós precisamos chorar pelos nossos filhos, pelas nossas famílias. Precisamos fazer vigílias de oração, precisamos clamar pelas nossas famílias, orar e chorar pelos nossos filhos, não apenas para que eles sejam bem-sucedidos, ou que façam uma boa escola, não apenas para que eles façam um bom curso, não apenas para que eles tenham um bom emprego, não apenas para que eles alcancem o sucesso, mas principalmente chorar pelos nossos filhos, para que eles em todo o tempo sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui no verso 6, além do choro, diz a Bíblia aqui que Davi ficou profundamente angustiado. Tem angústia que é patológica, que é doentia, mas tem angústia que é necessária. Uma pessoa que age pacificamente diante de uma tragédia na sua família, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Não pode ser normal ficar passivo diante de uma tragédia e não ficar angustiado diante de uma tragédia que assola a sua família. Uma pessoa não pode ter a mesma atitude do profeta Eli, quando ele soube por Samuel sobre a situação dos seus dois filhos, que Deus iria levar os seus dois filhos. Ele não fez nada ao saber disso. Ele deveria, na verdade, cair de joelhos e clamar, pedir misericórdia a Deus, pedir a Deus uma segunda chance, exortar os seus filhos, mas ele não fez nada disso. E aí, os seus filhos foram levados de fato. Mas em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não se conforme, reaja. Não se contente em ver seus filhos apenas sendo bem-sucedidos na vida financeira. Fale com Deus, clame a Deus. Ainda no verso 6, no meio da dor, as pessoas falavam em apedrejar Davi, mas a Bíblia diz aqui que Davi, ele buscou ânimo em Deus, no Senhor. Meu irmão, lute, portanto, pelas suas famílias, lute pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, jejue por eles, mas não desista em nome de Jesus. Chore diante de Deus, chore pelo seu casamento, chore pela sua esposa, chore pelo seu marido, chore pelos seus pais, pelos seus filhos. Então você quer proteger a sua família? A melhor forma de você proteger a sua família é você não aceitar passivamente a derrota, mas chorar e em alguns momentos se angustiar pela sua família. Mas outra lição desse texto, além de
não aceitar passivamente a derrota e chorar por eles. Proteja a sua família também, acabando com os ataques internos. Olha só o que é isso. Verso 6 diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. O inimigo, meu irmão, tem uma tática extremamente sutil. Quando surge um problema na nossa casa, normalmente nós não assumimos a culpa, mas culpamos o outro. O problema do meu casamento é a esposa, o problema que a esposa diz do casamento é o marido, o problema é os pais, nós atacamos um ao outro. A esposa acusa o marido acusa a esposa, os filhos acusam os pais acusam os filhos. É assim que tem funcionado. E aí então a família entra em guerra, entra em batalha, agredindo um ao outro. Quem queria, aliás, apedrejar Davi, foram seus amigos, seus companheiros, os seus guerreiros, as pessoas que andavam com ele, as pessoas que comiam ali com ele. Eram seus companheiros, aqueles que estavam ali. Vamos apedrejar esse homem. Não foi o inimigo. Isso é uma coisa muito séria, meus irmãos, porque ao invés de entendermos quem é o nosso verdadeiro inimigo na nossa casa, muitas vezes nós atacamos um ao outro. Ao invés de nós entendermos quem é o nosso inimigo e juntar forças, portanto, para lutar com esse inimigo comum, nós nos digladiamos, nós brigamos, acusamos um ao outro e deixamos às vezes o problema de lado. Quantas vezes, olha só, eu atendo casais com problemas conjugais e às vezes casais brigam um ao outro enquanto o problema fica ali, sem nenhum ataque, fica de lado, mas a briga acontece entre um e outro. E aí nós gastamos a nossa energia de forma errada, com a pessoa errada, com a briga errada, com o inimigo errado. A Bíblia diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo e contra as forças espirituais do mal. Ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o inimigo comum, que é o diabo. Algum tempo atrás eu li um artigo falando que numa guerra a primeira vítima é a verdade. E eu tenho aprendido também que não existem responsabilidades concentradas apenas numa pessoa. Então assuma a sua parcela de culpa e se dispõe a mudar. Porque quando nós tentamos culpar o outro, nós dificultamos e deixamos então de buscar soluções. Então lute com a sua família, mas não lute contra a sua família. Porque nesses ataques, meus irmãos, nós ferimos as pessoas que caminham conosco, que andam ao nosso lado. Foi isso que os guerreiros de Davi queriam fazer com ele. Sabe, meus irmãos, se existe um território onde tem pessoas feridas, é na família. Se existe um lugar onde tem gente emocionalmente doente, esse lugar se chama família. Há muitas pessoas feridas na família. Há muitas pessoas machucadas na família. E sabe por quê? Porque houveram ataques internos. Há muitas pessoas dentro da nossa casa que foram feridas emocionalmente. Há muitas pessoas que sofreram dentro de casa, e você sabe muito bem disso, abuso na infância, e carregam esses traumas, essas feridas por longos anos, e que impedem essas pessoas de serem felizes completamente ainda nesse tempo. Há mulheres que foram feridas por seus maridos, há maridos que foram feridos por suas esposas, há pais que foram feridos pelos seus filhos, e há filhos que também foram feridos pelos seus pais. Há, às vezes, uma guerra instalada dentro da casa, às vezes uma guerra com muito barulho, mas às vezes uma guerra com muito silêncio também. Há pessoas feridas, meus irmãos, e às vezes nós escondemos essas feridas com um belo sorriso, mas a guerra está instalada, os ataques continuam. Então, se você quer proteger a sua família, quer trazer uma proteção na sua família, você precisa, em nome de Jesus, acabar com esses ataques internos, acabar com essa acusação um ao outro, porque isso não traz solução, nunca trouxe e não trará solução de forma nenhuma. Mas também a terceira lição desse texto aqui, para proteger a sua família, busque o ânimo e a solução em Deus. Olha só o que Davi fez. Davi tinha uma força ali com seus exércitos, mas ele buscou primeiramente em Deus. Verso 6, a parte B até o 8, diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus,
Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Então, depois de encontrar a cidade de Siclag destruída, depois de saber que a sua mulher e as mulheres de seus soldados foram levadas, e seus filhos foram levados como prisioneiros, depois de receber aquela ameaça de morte por apedrejamento, Davi, no primeiro momento, ele fica angustiado, e por causa dessa angústia, ele toma uma atitude. Mas ele, meu irmão, minha irmã, ele para de olhar para as circunstâncias, e ele começa a olhar para Deus. E foi nessa mudança de olhar, nessa mudança de comportamento, nessa dinâmica diferente, que ele encontra a solução. Porque ele deixou de olhar para a circunstância caótica que estava vivendo, e ele olha para os céus, olha para Deus, olha para o seu Deus. E nesse olhar, ele se reanima. Nesse olhar, ele se fortalece. Porque ele sabe que Deus pode todas as coisas. Há muita gente sem disposição hoje, sem ânimo, para resolver suas questões. Há esposas cansadas do casamento, sem ânimo nenhum, entregando os pontos a maridos da mesma forma, sem ânimo, cansados do casamento. Há pais que se cansaram também de tentar ajudar e educar seus filhos. Há filhos também que se esgotaram hoje com seus pais. E olha só outra coisa que Davi fez. Tão logo ele recuperou o seu ânimo, tão logo ele olhou para Deus, ele chama um sacerdote, ele coloca o colete sacerdotal, porque para falar com Deus naquele período, a pessoa tinha que colocar aquele colete sacerdotal, e quando ele colocava aquele colete, era sinal que ele ia falar com Deus. A atitude dele aqui é uma atitude espiritual. Ele deixa de buscar a solução nas pessoas, nos homens, ele começa a buscar a solução em Deus. Meu irmão, minha irmã, só Deus pode dar a solução. E é isso que Davi faz. Essa atitude de Davi é uma atitude espiritual, é uma atitude de quebrantamento, de humildade, de reconhecer que só Deus poderia trazer solução além daquela situação. É a atitude de reconhecer que em Deus nós podemos encontrar a solução da nossa vida, a solução da nossa família. Então ele busca Deus. Ele coloca o colete sacerdotal e ele busca a Deus. Ele já tinha olhado para Deus, agora ele busca a solução em Deus. Sabe, meu irmão, a edificação de um lar não acontece de uma hora para outra, não acontece lá na cerimônia de casamento. Também não acontece quando você muda de casa, compra uma casa nova. Não acontece quando você faz uma viagem para renovar o casamento. Não acontece. Porque a edificação do casamento não é pontual, ela é progressiva. Ela precisa acontecer todos os dias. Todos os dias. É preciso edificar a casa todos os dias. E a base dessa edificação, sabe qual que é? É Deus. Por isso que o salmista dizia no Salmo 127, se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não edificar a minha família, eu trabalho em vão. Se Deus não edificar a sua família, tudo que você faz não tem valor algum. Porque a base precisa ser Deus. E por isso, meu irmão, nós precisamos entender que muitas coisas construídas por nós, elas acabam, elas ficam vulneráveis. Elas se esvaem. Mas quando é construída por Deus, ela se estabelece, ela tem alicerce. E por isso que o salmista do Salmo 125, no verso 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós cantamos essa canção sempre, aliás, cantávamos sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí Davi, no verso 6, aqui, no verso 8 aqui, ele faz uma oração muito curta. Ele não fica falando tantas palavras, mas ele faz uma oração muito curta. Ele diz: Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? Essa é a pergunta que ele faz. Senhor, eu devo perseguir? Como que dizendo: Senhor, eu estou perdendo a minha família, Senhor. É isso mesmo que vai acontecer? Senhor, minha família está se acabando. A estrutura está se acabando. É isso mesmo que vai acontecer? E Deus diz: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar todos os prisioneiros. Olha a palavra de Deus: é certo que
que você alcançará. Meu irmão, quando nós buscamos a Deus, quando a base da nossa casa é o Senhor, é certo que nós receberemos do Senhor toda a proteção e a estrutura vem dele. Sabe o que Deus está dizendo, meu irmão, a mim e a você aqui com essa palavra dita a Davi? Que tudo o que o inimigo tirou de nós, da nossa família, da nossa casa, Deus vai trazer de volta. Louvado seja Deus, meu irmão. E olha só o que acontece aqui no verso 18 e 19, diz assim: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Meu irmão, eu creio nessa palavra na minha vida, na minha família. Que essa palavra também seja uma palavra profética na sua vida, no seu casamento e na sua família. Porque nosso Deus é o Deus da restituição. Ele restitui tudo aquilo que o inimigo levou da nossa vida, da nossa família. Se você busca, se você ora, se você se humilha, se você clama, se você chora diante de Deus, se você suplica, se você entra nessa batalha com garra, com determinação, se você não fica passivo, aquilo que está acontecendo na sua casa, Deus vai, meu irmão, minha irmã, trazer de volta aquilo que o inimigo levou, porque Deus é o Deus da restituição. Então essa é outra terceira lição que nós aprendemos: busque o ânimo e a solução em Deus, somente em Deus. Mas outra lição que esse texto aqui nos traz, para proteger a nossa família: reconstrua aquilo que foi desgastado ou destruído. Versos 18 e 19, mais uma vez, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Saiba que algumas coisas na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, que foram desgastadas ou destruídas, elas precisam ser reconstruídas. Eles resgataram aqui as suas famílias, eles foram lá naquela batalha, trouxeram de volta as mulheres, os filhos, os idosos, recuperaram também os seus bens, mas eles retornam à cidade de Ziclag, a cidade está destruída, as casas estão queimadas. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam reconstruir aquela cidade, as suas casas. Você sabe muito bem que a crise numa família, ela não se instala de uma hora para outra, mas como também a construção, a crise também é progressiva, ela vai acontecendo aos poucos. Você nunca vê uma família sendo destruída de uma hora para outra. Foram acontecendo algumas coisas, paulatinamente. E aí sim, às vezes acontece o estupim que provoca toda a crise, toda a destruição. E nessa situação, quando acontece isso, algumas coisas precisam ser reconstruídas. E quando a família então sai dessa crise, essas coisas que foram resgatadas também precisam ser reconstruídas. Às vezes a confiança precisa ser reconstruída no relacionamento conjugal, a intimidade que foi destruída nessa crise, o afeto, o diálogo, coisas que foram destruídas na crise. Aquela proximidade, aquela comunhão, são coisas que se perderam ao longo da caminhada, ao longo da crise, e precisam ser recuperadas. E em todas elas, sem exceção, houve necessidade de serem reconstruídas. Você vê isso também quando Jesus fala e conta as parábolas. 3 parábolas Jesus conta lá em Lucas capítulo 15. Ele conta 3 parábolas de coisas que foram perdidas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, ele conta a parábola da moeda perdida e conta a parábola também do filho perdido. E todos nessas parábolas, houve necessidade também de um resgate, de uma recuperação. Agora preste atenção numa coisa: se não houver a reconstrução desses valores que foram desgastados ou que foram desconstruídos, a família não consegue se recuperar. Pode até ter um momento de refrigério, pode ter até esses momentos de refrigério, mas a crise volta, porque esses valores não foram reconstruídos. Então, se você quer resgatar a sua família, você quer proteger a sua família, você precisa
reconstruir aquilo que foi destruído. Então veja que você perdeu nessa crise e faça todo o esforço para reconstruir aquilo que está desgastado ou aquilo que foi totalmente destruído. E a conclusão de tudo isso que nós chegamos, meus irmãos, é que a família realmente corre perigo, a família corre riscos. Davi, como nós lemos aqui, ele resgatou tudo aquilo, todas as coisas que o inimigo havia levado. Resgatou sua esposa, seus filhos, os soldados também resgataram suas esposas, seus filhos, os pais, resgatou todos os bens que haviam sido levados, recuperou tudo o que os inimigos haviam levado. E aquilo certamente trouxe muita alegria para aquele povo. E o mesmo, meu irmão, minha irmã, pode acontecer também com você, pode acontecer também com a sua família. Você pode resgatar em nome de Jesus tudo aquilo que foi levado. Então tome posse dessa proteção, assuma essa proteção na sua família. Não aceite, em primeiro lugar, como nós aprendemos, passivamente a derrota, mas chore diante de Deus pela sua família. Acabe com os ataques internos, com as acusações internas. Busque ânimo e a solução em Deus. E por fim também reconstrua aquilo que foi desgastado ou destruído na sua família. Mas em nome de Jesus, não desista da sua família. E eu quero concluir essa palavra lendo o texto de Neemias, capítulo 4, o verso 14. E fala também de uma reconstrução que diz assim: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Lutem pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Mas em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, nunca desista da sua família. Lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, lute pelas suas famílias. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe a sua família. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção que fala sobre família. No final nós vamos orar. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, mas eu gostaria que você, se puder, você se juntasse à sua família. Se está o casal com os filhos, se puderem, enquanto nós cantamos, vai junto dos seus pais. Se estiver meio separado aí, junte um pouquinho. Se estiver sozinho, não há problema. Se você está sozinho aqui, é você da sua família, não há problema. Mas enquanto estivermos orando depois, você pense na sua esposa, pense no seu marido, pense nos seus pais, nos seus filhos, para nós colocarmos as famílias mais uma vez diante de Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos, igreja. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida, será assim, como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faz do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Vem aqui comigo. Fabiana, se puder ir ali com a Julie, Julião lá com a Lúcia. Algum de vocês está com uma família aqui? Ali, ó. Flávia vai lá com o Henrique vai lá. Tá bom? Isso. Vocês estão aí? Tem familiar tá aqui? Nós vamos orar, meus irmãos. Se você está sozinho, chega perto de alguém aí para não ficar só, tá bom? Encoste alguém e nós vamos orar, colocar as nossas famílias diante de Deus, colocar os nossos filhos. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Preguei esses dias que eles são herança do Senhor. Nós vamos orar pelo nosso casamento, casamento que foi criado por Deus também. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, colocar nesta hora mais uma vez a nossa vida diante do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, como servos do Senhor, ó Deus, dependentes do Senhor. E nós agora clamamos como igreja pelas nossas famílias. Deus, vem ao encontro de cada um de nós, ao encontro de nossos casamentos. Se há, Deus, há casamentos, ó Deus, quebrado, desestruturado, aqui, nesta igreja, Senhor, ou que está participando dessa celebração hoje, tanto aqui quanto pela internet, em nome de Jesus. Ó Deus, traga a restauração dos céus a esse casamento. Deus, resolva aquilo que precisa ser resolvido, aquilo que humanamente não tem solução. O Senhor mesmo resolva, Deus, no nome de Jesus. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso. Nós cantamos aqui hoje, ó Deus, que o Senhor é o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus da restauração, o Deus que traz coisas novas à nossa vida. Portanto, ó Deus, restaura os casamentos. Ó Deus, aqueles filhos, ó Deus, que estão afastados, ó Deus, em nome de Jesus, traga-os de volta para o Senhor, ó Pai. Vai com o Teu Espírito Santo, ó Deus, pedimos ao encontro de cada um deles, onde eles estiverem nessa hora, Pai, fala aos corações deles, ministra o coração deles, ó Deus, no nome de Jesus. Resgata para o Senhor, ó Deus, porque eles são do Senhor, propriedade do Senhor. Nós não criamos nossos filhos, ó Deus, para o inferno, mas criamos para o Senhor. E aquilo que está impedindo, ó Deus, se é obra de Satanás, obra do inimigo, cai por terra no nome de Jesus, ó Deus. Mas que seu nome, ó Deus, seja louvado, honrado na vida deles, ó Pai. Aqueles que estão na igreja, participando do teu rebanho, ó Deus, continue abençoando, protegendo.
Ó Deus, aquelas famílias, ó Deus, onde há problemas, ó Deus, de comunicação, de harmonia, de comunhão, ó Deus. Se há famílias aqui com problemas, ó Deus, traga, ó Deus, a restauração completa na vida dessas famílias. Ó Deus, se há casais também, ó Deus, vivendo algum tipo de enfermidade, ó Deus, falta de emprego ou qualquer outra situação, que o Senhor mesmo, ó Deus, traga a solução dos céus, ó Pai. Mas nós colocamos, ó Deus, em nome de Jesus, confiados no Senhor, toda a nossa família diante do Senhor, para que a tua bênção, ó Deus, venha sobre nós, mas também venha através de nós a outras famílias. E assim, ó Deus, nos colocamos na tua dependência e oramos, confiados no poderoso nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, amém